Que eu acho que se a gente tá falando de dar tchau pro Cuca, tem gente aí sofrendo por tchau pro VP. Os números talvez não são aqueles números maravilhosos, talvez ele passe um pouquinho dos 60% no máximo, não sei aqui de cabeça o número de aproveitamento aí do Vitor Pereira, mas para muitos, todo mundo falando assim, deixa esse português ficar, por favor, fica aí. Fica ou não fica, Zupac? Ficar com o Vitor Pereira seria uma boa pro Corinthians? É prioridade, assim, é um desfecho similar a essa história do Galo, pode ser o último jogo desse trabalho, mas por motivos e com um sentimento, assim, tudo oposto. O Corinthians quer ficar com o Vitor. Pelas palavras do Vitor, ele quer ficar no Corinthians, mas existe uma questão familiar que ele, nesse momento, não sei se ele é capaz de administrar, mas todo mundo quer ficar. Ele quer, o clube quer, a torcida quer que ele fique, e eu acho muito importante para o Corinthians que ele fique. Não acho que seja um trabalho espetacular, mas acho que é um bom trabalho e não há por que pensar em mudança. Inclusive nessa reta final de temporada, quando ele, enfim, conseguiu ter um time na mão, montar um time de jogadores saudáveis, repetir formação, balancear melhor o elenco, enfim, o Corinthians cresceu, porque a temporada, assim, o Vitor... sofreu, hein? Muito jogador assim, fora. Ele chegou entre março e abril, acho que foi em março que ele chegou. Então são 8 meses de trabalho, mas é muita coisa que aconteceu. Porque quando ele chegou, a discussão era o time dos velhos contra o time dos novos. Vai ter intensidade? Não, era essa a pauta. Aí depois, todo mundo começou a machucar. Aí era montar o time que dá pra montar pra ser competitivo. Depois foi jogadores voltando de lesão aos poucos, em níveis diferentes, com um monte de jogo de mata-mata decisivo e ele tendo que botar um time pra jogar, como foi naquela batalha na Bombonera que o Corinthians elimina o Boca. E só nos últimos 2 meses de temporada, jogadores saudáveis, jogadores que chegaram no mesmo nível físico, time mais equilibrado e o rendimento evidentemente melhorou. E o Corinthians quase foi campeão da Copa do Brasil e chegou ainda a brigar para ser vice-campeão brasileiro. Então é um trabalho que demorou para de fato ganhar forma que todos esperavam por uma questão de possibilidades. E ele tomou. Sim, não é espetacular, mas é um norte que eu entendo que o Corinthians deveria seguir, precisa seguir. Mas o Corinthians está assim, ó, de mãos atadas, porque quem vai definir é o Vitor Pereira e a sua família. Aproveitar que o Vini está aqui com a gente aqui, Vinícius Coletti, que está sempre ali próximo, muito mais próximo talvez da gente que está aqui no estúdio e tudo mais, vivendo o dia a dia ali do clube. Como que é esse relacionamento aí, Vinícius, das pessoas, dos profissionais e da torcida também que acaba comparecendo no CT para dar aquele apoio e tudo mais em relação a ele, Vitor Pereira? Olha, Luciano, primeiro falar desse time do Corinthians, que para esse jogo terá as voltas dos laterais, né? O Fagner voltando, também o Fábio Santos. Não terá o Vitor Pereira, exatamente, porque está suspenso, né? Foi expulso no último jogo, também o zagueiro, o Bruno Mendes. O Gil voltou a treinar hoje, participou do treino, estava com dores no pé, na planta do pé, pode ser que apareça no time. A dúvida fica com o Fausto Vera. O Vitor Pereira, o Corinthians vai dar um tempo para ele esperar. O Corinthians precisa de algumas definições e uma delas é essa importantíssima. O Corinthians vai dar um tempo. Depois do Campeonato Brasileiro, ele tem uma semana. Será que vai ser no dia 24 de dezembro, igual foi o Cuca que você estava falando? Eu tô começando a pensar isso. Agora, já começa a trabalhar nos nomes também, né? Voivoda, já começa a ventilar alguns nomes aí com então, todo mundo já está de olho, já vai olhando o mercado. O Corinthians garante, o Alessandro, que é o diretor de futebol ali, o presidente também na última entrevista, que não, eles garantem que não procuraram nenhum técnico. O Corinthians vai focar no Vitor Pereira, vai dar o tempo que ele precisa, vai passear com a família no Brasil, vai mostrar para a família que está aqui. Mas você perguntou disso, a gente vê nessa última reação dele, né? Ele é sempre muito simpático, um técnico, boa gente, a gente pode dizer assim, ali na convivência, na entrevista coletiva, quando acontece. Mas essa reação dele foi daquela que o cara tá com o saco cheio, né, cara? Então, isso fica a dúvida para a sequência. É um treinador que ele não trouxe a família, mas ele curtiu também um pouco, saiu em São Paulo, conheceu um pouco a cidade, reclamou ali do trânsito. Então, isso conta também na hora de decidir se vai permanecer no clube, mudar de país, onde ele vai colocar a família dele, o que ele está vendo da cidade. Isso conta bastante, que é a situação também do Abel Ferreira no Palmeiras, quando o Abel renovou. Então, vai contar muito tudo isso. Então, o Corinthians vai deixar ele pensar com carinho na proposta. Agora tem outras definições, Luciano. Por quê? Precisa definir a situação dos jogadores. Muitos jogadores que voltam de empréstimo, Everaldo, Wanderson, o Jonathan Os jogadores que estavam na Ucrânia, por exemplo, o Yuri Alberto, esses caras também têm uma definição. Aí tem o Maicon que acaba o contrato agora. Maicon é agora. E o Yuri é mais 6 meses. O Yuri mais 6 meses, mas aí tem até uma notícia que um representante do Zenit vem no começo de dezembro para negociar aí, o Corinthians negociando a permanência do Yuri Alberto. Alguns jogadores, o Corinthians vai colocar alguns jogadores aí na negociação, o Mantuan já está lá. O Ivan é um goleiro que não vem sendo aproveitado direto, só joga Copas.
E o Zenit tá precisando de zagueiro. Então, pode pintar, já tá precisando de zagueiro, Corinthians Aquele tem um bem bom, bolado, é isso? que é o Robert Renan, um moleque que está surgindo aí. E essa é uma especulação, mas é um jogador que pode entrar numa negociação aí, já que o Corinthians se interessa muito pela permanência do Yuri Alberto. São 27 jogos na temporada e 11 gols. Então, essa é uma definição também para o Corinthians para a próxima temporada, que vai acontecer ainda esse ano. Só pra gente relembrar, então, como é que entra esse Corinthians, então, pro final de semana aí contra o Galo, Vini? Quem tá fora, quem provavelmente entra em campo? Tá fora o Bruno Mendes, Fausto Vera e os dois só. O Gil tá voltando, treinou hoje, mas tá com dores no pé, mas deve jogar para fechar. E a volta dos dois laterais, que é importantíssimo, né? Fagner, Fábio Santos do lado, o Piton continua de fora que está machucado, o Mosquito vai passar por uma operação. Mas a questão é que o Corinthians vai com um time muito forte e vai muito bem dentro de casa. Não vai entregar um jogo pro Atlético. O Atlético vai pegar pedreira, porque o Corinthians tem 18 jogos no Brasileiro em casa, vai fechar em casa o campeonato, quer fechar bem, tem 12 vitórias e apenas 2 derrotas, é a terceira melhor campanha. E quer acabar em terceiro lugar, terceiro ou quarto lugar no campeonato, né? Que é melhor do que a quinta, em terceiro. Foi em quinto na última temporada e vale dinheiro também, né? Com certeza. Pode acabar em terceiro. Porque o torcedor do Corinthians tá com a pulga atrás da orelha, tá se preocupando já com a temporada 2023, Renatinho. VP, fica ou não fica? Inclusive, não é só ele, viu? Não é só ele. Pois é, mas a dúvida é essa, porque assim, desde a estreia do técnico Vitor Pereira, números na tela, com o aproveitamento de 52,4%, Corinthians nessa rodada empatou com o Curitiba, lá no Couto Pereira, 2-2, tá aí ó, 26 vitórias, 21 empates e 16 derrotas em 63 jogos. Bom o trabalho dele? Não é bom o trabalho dele? Deveria ficar? Claro que assim, ficar envolve muita coisa, não é somente o Corinthians querer que ele fique para dar prosseguimento do trabalho, é também, depende do profissional, do pessoal do Vitor Pereira e tudo mais. Eu acho que o primeiro ponto é a gente viu os números na tela ali, Fã de Esportes, ó, fala comigo, a gente viu o número, beleza. O número por si só, ele não explica muita coisa, porque a gente tem que contextualizar esses números. Dentro desses números, o Vitor Pereira foi, por exemplo, jogar contra o Boca na Argentina, em Buenos Aires. Nossa, com o time... Com 12 lesionados, com suspensos, jogadores que chegaram no meio da competição, que é o caso do Yuri Alberto, do Fausto Vera, que para mim são 2 jogadores que oxigenaram o Corinthians. Eles deram uma capacidade de competir muito maior, mais intensidade, mais vigor físico. E que baita jogo foi, né? Sim. E mesmo com todos esses Mesmo com tudo isso, fez o que dava para fazer. Então, quando a gente olha para esses números, a gente tem que contextualizar. Esses números não foi com o time ideal dele. Com o time ideal dele, o Corinthians fez grandes jogos na temporada, inclusive. Mesmo perdendo pro Flamengo no Maracanã, perdendo a Copa do Brasil, fez, para mim, o melhor jogo do Corinthians aí em 2, 3 anos, em questão de desempenho. Mas assim, agora falando de ficar ou não ficar, acho que é algo que já poderia ter resolvido, porque falaram muito em definir primeiro a questão da Libertadores. Está definido, coisa já está na Libertadores na fase de grupos. Então, assim, entendo eu que a diretoria já sabe. Às vezes quem não está sabendo é só a gente, aí não tem problema. O Corinthians tem que pensar no Corinthians. A imprensa que descubra, que vá atrás, que apure, ou no momento certo vai saber. A questão que me preocupa é 2023, porque a gente está falando de um treinador com um modelo de jogo, uma forma de jogar. Quem vai chegar? Tem a mesma visão que ele? Não tem. Visão igual ninguém tem. Tá, que tipo de jogador vai contratar? Quem fica, quem sai? Então acho que tudo isso devia estar sendo pensado já com quem vai chegar.